É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios para avançar com a reforma tributária no país, os recentes remendos tributários e as discussões para a volta da CPMF. Eu converso com o economista Marco Cintra, que é ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Cintra, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você e os telespectadores todos. Bem, nós tivemos recentemente quase que um avanço aí na CCJ do Senado da PEC 110, que trata da reforma tributária, da unificação dos vários tributos, né? Nós teríamos mudanças, inclusive, em relação ao ICMS estadual e ISS municipal. Aí a justificativa que é um ano de eleições, que não cabe a discussão de um tema tão polêmico. Agora, há muitos anos o Brasil precisa de uma reforma tributária, não é? Bom, infelizmente, há 30 anos se tenta fazer reforma tributária no Brasil e não se consegue. E o projeto é sempre o mesmo, a ideia é trabalhar só nos tributos sobre consumo, juntar todos eles, criar um IVA. Nós precisamos começar a pensar, Denise, o que é que está errado com essa proposta? Por que ela não avança há 30 anos? Será que é só um momento atual por causa de eleição? Eu acho que não, eu acho que existem causas mais profundas que vêm tornando a reforma tributária um exercício muito difícil aqui no Brasil. Agora, nós tivemos também uma iniciativa do governo, e até o ministro Paulo Guedes disse recentemente que no caso de reeleição do presidente Bolsonaro, ele queria retomar a proposta que ele apresentou, que é aquela que permitiria uma correção da tabela do imposto de renda, menos tributação para os trabalhadores de um modo geral, mas com mexidas como taxação de lucros e dividendos e outras que, segundo analistas aí do setor, levariam ao aumento da carga tributária para as empresas. Como é que o senhor vê essa possibilidade de retomada dessas discussões? Pois é, Denise, eu acho que todo esse debate precisa ser analisado, precisa ser feito de maneira sistêmica. O sistema tributário no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é um conjunto de vasos comunicantes. Você não pode simplesmente mexer numa parte do sistema sem considerar os efeitos em outra parte e simultaneamente, tratar de todo o sistema tributário como um todo. No mundo inteiro é assim que se faz reforma tributária. O governo normalmente toma iniciativa de comissionar um trabalho, um estudo parrudo, importante, com tributaristas independentes, consultores independentes. Aí sim apresenta para a sociedade que discute se ela se ajusta, não se ajusta, se a tese é boa ou não. A Espanha acabou de fazer isso. Em abril do ano passado, o governo espanhol disse que queria fazer uma reforma tributária, comissionou lá os 50 maiores tributaristas espanhóis que acabaram de publicar, há 3 semanas atrás, o livro branco da reforma tributária. Aí se começa um debate racional, um debate que leve em consideração todo o sistema. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, cada grupo apresenta o seu projeto e busca protagonismo com esse projeto. Então, vamos ver, a PEC 45, patrocinada principalmente pela CNI, pelos grupos industriais, por um grupo de economistas privados que têm patrocinadores, apresentam o projeto. Outro projeto é apresentado por outro grupo, por exemplo, as prefeituras municipais têm o seu interesse e apresentaram um outro projeto, que no caso é o Simplifica Já, sem demérito nenhum de cada um deles. Mas esta forma de se discutir reforma tributária é que acaba criando oposição, acaba criando dissenso, ao invés de se começar de baixo para cima, com uma solução que contemple a todos os interesses. Eu acho que isso explica porque há 30 anos nós não temos uma reforma. Então, se o próximo governo quiser fazer uma reforma tributária, e acho que todo governo deve fazer, temos que aproveitar este ano agora, onde não vai mais ser aprovado nada, se montar uma estrutura, um grupo, uma espécie de um pacto tributário nacional, Denise, onde todos os setores sentem e discutam, onde o debate não é feito pela imprensa, onde o debate não é feito através de artigos que não se aprofundam nos temas. Esse é o que falta para que a reforma tributária no Brasil finalmente seja uma verdade. Aliás, é assim que foi feita.
a última reforma nossa de 65, né? Foi comissionado à Fundação Getúlio Vargas um projeto e aí ela avança. Agora, desse jeito, cada um defendendo o seu, fica uma estratégia de confronto e isso não tem levado a nada há 30 anos e não vai ser diferente agora. E enquanto isso a gente tem remendos tributários, né? O governo preocupado com essa pressão de preços já mexeu na tributação dos combustíveis, outras propostas estão em discussão no Congresso, cortou o IPI para produtos industriais e a gente vê que na prática isso não tem impacto na formação de preços, porque a isenção, o abatimento do tributo se dilui em toda a cadeia, não é? Olha, não tem dúvida nenhuma. Ou você analisa o conjunto e aí sim você faz estudos de impacto para saber o que é que vai acontecer com o preço de cada setor, ou essas medidas isoladas somente no exercício de equilíbrio parcial a que resultam em resultados efetivos, né? Em geral, eu me lembro, por exemplo, com o fim da CPMF em 2007. Não podemos ter carga tributária muito alta. Acabou-se a CPMF, os preços não caíram absolutamente. A mesma coisa provavelmente aconteceria se você mexer apenas numa parte do sistema, sem uma análise mais completa do quadro. Por exemplo, a reforma do imposto de renda, aparentemente mexe só no imposto de renda da pessoa física e jurídica, mas o impacto disso é em toda a cadeia produtiva e aí vai necessitar, por exemplo, ajustes em outros tributos para uma compensação que eventualmente precisaria ser feita para viabilizar a reforma. A desoneração de folha, Denise, é um exemplo típico. A PEC 110 e a PEC 45, elas deslocam muito a carga tributária. Se esse projeto viesse sendo discutido junto com a desoneração de folha, que aí reequilibraria esse desequilíbrio, quem sabe nós pudéssemos avançar. Agora, isoladamente, sem uma análise global, eu sou muito pessimista com o andamento da reforma tributária brasileira. Agora, Marcos Cintra, nós temos um grupo aí de 300 empresários que, inclusive, eram contra a PEC 110, porque na redistribuição de carga tributária o custo poderia ficar maior para o setor de serviços e também parte do comércio. E agora eles estão propondo a volta da CPMF como uma forma de bancar a desoneração ampla da folha, não apenas para alguns setores que o governo até prorrogou neste ano também. E eles reclamam muito de aplicativos, de delivery, de empresas que operam no e-commerce e que não têm a mesma carga tributária que as empresas tradicionais. Como é que o senhor vê essa proposta específica? Seria mais um remendo? Eu acho que não é um remendo, eu acho que é o aproveitamento de uma experiência que nós já tivemos, de um tributo que foi a antiga CPMF, a famigerada CPMF, e que, se nós formos olhar retrospectivamente, não causou nenhum grande efeito negativo na economia. Em realidade, não há nenhuma lembrança de ter causado qualquer distorção, desbancarização, verticalização da economia, nada. Então, é o aproveitamento de uma proposta para desonerar a folha. A desoneração de folha, eu acho que é uma necessidade no Brasil, porque o tributo mais nocivo que existe no país é um tributo sobre folha, com 40 milhões de desempregados, subempregados e economia informal. Tributar como se tributa a geração de um posto de trabalho no Brasil é um crime. Então nós precisamos desonerar a folha. Agora, como desonerar? Vamos ver, será que podemos desonerar a folha mantendo a arrecadação constante? É evidente, né? Aumentando a alíquota do imposto de renda? Eu não vejo condições de se fazer isso. Alguns propõem, olha, vamos aprovar um IVA nacional ou um IVA dual, mas ao invés da alíquota global de 25% que está previsto, vamos dar uma alíquota preferencial para setores mais intensivos em mão de obra e com isso desonerar a folha. Só que para manter a mesma arrecadação, a alíquota modal para os outros setores que não serão beneficiados tem que aumentar. Aí provavelmente a alíquota modal vai sair de 25 e ir para 30. Então veja, as alternativas são todas muito difíceis e muito polêmicas. E é por isso que se está voltando agora à ideia de uma tributação sobre movimentação financeira. Há inconvenientes? É evidente que há inconvenientes. Qualquer tributo causa inconveniente. Qualquer um. Mesmo um IVA também tem um altíssimo grau de cumulatividade. Por exemplo, quando se faz
faz a substituição tributária e outros mecanismos que normalmente se utilizam. Mas a gente tem que fazer uma análise do trade-off. Qual é a desvantagem, mas em compensação, quais seriam os benefícios? Eu acho que isso é que está impelindo esse grupo de empresários a repensar a ideia de um tributo sobre movimentação financeira. Logicamente, com uma característica diferente, né, Denise? O mundo mudou muito, a base de incidência da alíquota cresceu gigantescamente, a alíquota muito baixa pode ter uma arrecadação muito alta. Então, nós vamos estar comparando, em realidade, né, um tributo com uma alíquota muito baixa, mas um tributo, como disse o ministro Paulo Guedes, um tributo meio feioso, com um tributo, digamos, mais perfeito, mais bem ajambrado, mas com uma alíquota de 25%, 30%, que seria inviável. Esse trade-off é que nós precisamos deixar de lado os preconceitos, sentar na mesa e fazer uma discussão aberta. Isso é o que eu disse. Ao invés de fazer um debate via artigos de uma página em imprensa que não aprofundam os temas, se fazer realmente um pacto tributário nacional. Eu acho que essa é uma necessidade urgente para o país hoje. Enquanto não se faz uma reforma para valer, continua o custo incidindo aí sobre os investimentos, sobre toda a economia e travando o crescimento também. Eu agradeço muito a participação do economista Marcos Cintra, que é ex-secretário da Receita Federal. Professor Marcos Cintra, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Quero com você.